Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Molina e hoje nós vamos fazer um resumão de potenciação. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre os sinais da potência. Toda potência elevada a expoente par é sempre positiva e toda potência elevada a expoente ímpar mantém-se o sinal que ele já tinha. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Aqui ele é positivo, então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, que vezes 2 é 8, que vezes 2 é 16. Então, nós temos aqui, como resposta, para 2 elevado à quarta potência, o 16. Quando nós temos aqui um número negativo, nós multiplicamos ele por ele mesmo. Essa é a regra de potência. O número está se multiplicando por 2 vezes. Mas nós sabemos que quando nós trabalhamos multiplicação, nós temos que seguir uma regra para sinais. Então, todos os sinais iguais são positivos e todos os sinais diferentes são negativos. Na potenciação de expoente par, eles vão ser sempre iguais. Então, menos com menos é mais, e 2 vezes 2 é 4. É por isso que todo número elevado a expoente par é sempre positivo, porque eles vão sempre formar duplas. E quando ele for elevado a expoente ímpar? Repare que esse daqui é positivo. Então, nós temos 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, que vezes 2 é 8. Mesmo que nós tivéssemos colocado o sinal de mais com mais é mais, com mais é mais. Então, a resposta é positiva. Aqui a nossa base é negativa. Então, nós temos que fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é o que indica o nosso expoente. O número se multiplicando por 3 vezes. Menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é 8. Então, para expoente ímpar, nós vamos manter o sinal que nós já tínhamos. Aquele era positivo, continuou positivo, e aquele era negativo, continuou negativo. E agora vamos falar do número elevado a expoente zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 7 elevado a zero é 1. Menos 3 oitavos elevado a zero é 1. E 5,4 elevado a zero é 1. Independente dele ser um número inteiro, uma fração ou um decimal, todo número elevado a expoente zero terá como resposta o número 1. Expoente unitário. Todas as vezes que eu tiver um número elevado a 1, a resposta será sempre o próprio número. Então, 13 elevado a 1 é 13. Menos 3,6 elevado a 1 é menos 3,6. E 4 sobre 11 elevado a 1 é 4 sobre 11. Então, todo número elevado a expoente 1 terá como resposta ele mesmo. Multiplicação de potências de mesma base. Então, observe aqui que a minha base é o 5, são bases iguais. E quando isso acontece, nós somamos os expoentes. Então, eu mantenho a minha base e somo 3 mais 8, 11. Aqui, a minha base é menos 2. Então, eu mantenho a base e somo os expoentes. 4 mais 6 é 10. É uma multiplicação, então, mantenho a base, que é 2,5. E somo os expoentes. 9 mais 2 é 11. Então, numa multiplicação de potências de mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. E na divisão de potências de mesma base, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. 12 menos 4 é 8. Mantemos a base, que é o menos 6, e subtraímos. 8 menos 2 é 6. Mantemos a base, que é 1 sobre 7, e subtraímos. 20 menos 5 é 15. Potência de potência. No nosso exemplo A, nós temos 2 ao quadrado elevado ao cubo, ou seja, é uma potência de potência. Nós mantemos a nossa base, que no nosso caso é o 2, e multiplicamos os expoentes. 2 vezes 3 é 6. No nosso exemplo B, nós temos menos 5 elevado à quarta elevado ao cubo. Então, mantemos a base, que é o menos 5, e multiplicamos os nossos expoentes. 4 vezes 3 é 12. Na letra C,
nós temos menos 1 sobre 9 elevado ao cubo elevado a 1. Então, mantemos o menos 1 sobre 9, que é a nossa base, e multiplicamos os expoentes. 3 vezes 1 é 3. Aqui nós aplicamos a propriedade, mas se o exercício pedir para você resolver, aí você vai usar aquela regra que a gente fez no início e calcular quanto é 2 elevado à sexta potência. E para expoentes negativos, aqui nós temos 2 elevado a menos 1. Toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu preciso inverter o meu número, assim eu também inverto o meu expoente. E como que a gente faz isso? Podemos colocar um embaixo, assim ele vira uma fração, e aí eu inverto o numerador com o denominador. Então, ele passa a ser 1 sobre 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, 1 sobre 2. Reparem que quando eu inverto a minha base, o meu expoente passa a ser positivo. Aqui, nós vamos colocar 1 embaixo do 4, e aí ele vai virar 1/4 ao cubo. Se nós precisássemos resolver, seria 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, e 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Aqui, nós vamos girar o 3 com o 2, e automaticamente o meu expoente passa a ser positivo. 3 ao quadrado é 9, e 2 ao quadrado é 4. Potência com expoente fracionário. A potência e a radiciação são operações inversas. Então, quando você tiver um expoente fracionário, você pode transformar isso numa raiz. Mantenha a sua base, e o denominador, que é a parte de baixo da sua fração, vai para cima, e o seu numerador para baixo. Então, existe uma regrinha que a gente diz: quem está embaixo sobe, e quem está em cima desce. 9 elevado a 1 é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Aqui nós temos a base 16, quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Nós vamos falar mais sobre raiz quadrada no próximo vídeo. Para resolver uma raiz quarta, nós vamos fatorar o 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2 e por 2 que dá 1. Como ela é uma raiz quarta, nós vamos dividir em grupos de 4 e retirar só um elemento. Se você tem ainda alguma dificuldade em radiciação, na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Então, tirando um elemento só, que é o 2, a minha raiz quarta de 16 é 2. Aqui nós temos a base é menos 64, quem tá embaixo sobe, quem tá em cima desce, então ficou 64 mesmo, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Vou pegar o 64 e vou fatorar. Fatorei aqui o 64, dividi por 2 que deu 32, por 2 que deu 16, por 2 deu 8, dividi por 2 deu 4, por 2 deu 2, por 2 deu 1. Como ela é uma raiz cúbica, nós vamos dividir em grupos de 3 em 3, e de cada grupo a gente retira um elemento. 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz cúbica de 64 é o número 4. Eu espero ter contribuído com o seu estudo. Até a próxima aula.